Os objetivos dessa aula é reconhecer o paciente que tem uma doença coronariana crônica, fazer um diagnóstico adequado de angina, classificar quando é gravidade, qual é o paciente mais grave, qual não é, estratificar o risco de ter uma garganta obstrutiva. Vocês vão ver que nem toda angina é por doença atherosclerótica, é por doença obstrutiva. Decidir qual é a melhor opção de tratamento para o seu paciente e saber orientar mudanças de estilo de vida, isso é importante demais. E por que é importante para reconhecer e falar e aprender sobre doença coronariana crônica? É a principal causa de morte no Brasil e no mundo. A SBC desenvolveu o cardiômetro. Quem quiser, quem tiver interesse, coloca no Google o cardiômetro. Ele mostra dia a dia, mês a mês, ano a ano, a quantidade de notificações de morte por doença cardiovascular no Brasil. Certo? É bem interessante e é meio assustador. Então, acontece em torno de 1.100 mortes por dia de causa cardiovascular. Mata mais do que câncer, mata mais do que causas externas, acidentes, homicídios. Então, é uma doença que a gente precisa reconhecer e precisa saber tratar adequadamente. Certo? Eu vou começar com o caso clínico, tá? 54 anos, sexo feminino, há 5 meses, procurando vocês no consultório, no ambulatório, com queixa de dor precordial na veia, irradiando para a mandíbula, suja ao subir 3 horas de escada, ela mora no prédio sem elevador, ela sobe esses escadas todo dia, e após 5 minutos de repouso, ficou morrendo, sem sintomas associados. Na chegada, na primeira consulta, ela nega hipertensão, diabetes, dislipidemia, e de fator de risco, ela apenas relata que a mãe teve um infarto aos 55 anos e já foi submetida à cirurgia de revascularização. Quanto à fisiopatologia, a gente tem sempre que lembrar que a isquemia miocárdica ela acontece com um desbalanço na oferta de oxigênio para o miocárdio, certo? Então, causas que aumentam a demanda de oxigênio. A senhora se incomoda de usar? A senhora se incomoda de usar? Não sou muito bom no microfone, não. Já pode muito pouco no microfone. Abaixa, é? Oi, alô, som. Obrigado. Melhorou? Então, pronto. Causas que aumentam a demanda de oxigênio, como aumento da contratilidade, aumento da frequência cardíaca, estados hiperdinâmicos, tipo hipertiroidismo. Todos esses aumentam a demanda de oxigênio. E causas que diminuem a oferta, como vasoespasmo, a própria obstrução coronariana aterosclerótica, né, a anemia, que a gente viu no caso de hoje, um paciente que tinha técnica de ser por uma anemia importante, tudo isso aumenta ou diminui a oferta de oxigênio. E são causas que podem levar a esse desbalanço, esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, que leva à isquemia miocárdica. E, principalmente na doença coronariana crônica, você pode ter uma alteração anatômica ou funcional. Nem sempre a alteração ela é anatômica. Pode ser funcional, que leva a uma isquemia no músculo cardíaco, geralmente irreversível e relacionada a esforço. Isso é a característica da doença coronariana crônica, certo? E os mecanismos? Quando a gente pensa em doença coronariana, a gente sempre pensa em doença aterosclerótica. É a nossa principal causa e é a mais frequente. Mas a gente tem que lembrar que existem outras causas que levam à isquemia do miocárdio. Sejam elas as causas inflamatórias, alteração plaquetária, disfunção endotelial, vasoespasmo e a disfunção da microvasculatura. Não é incomum você ter uma síndrome coronariana aguda ou uma angina, uma DAC crônica, e vai para o CAT tem coronárias normais. A doença pode não estar na coronária epicárdica, que é aquela que você visualiza o cateterismo. Pode estar na microvasculatura, certo? Então, quem é o paciente com doença coronariana crônica? É o paciente que tem DAC obstrutiva aterosclerótica, mas ele pode ter DAC não aterosclerótica.
É o paciente que já teve infarto ou não, que já foi submetido a algum tipo de revascularização do miocárdio, seja com cirurgia ou angioplastia. É o paciente que tem disfunção do VE com a DAC conhecida. É o paciente que tem evidência de vasoespasmo ou angina microvascular. E aquele que faz um teste não invasivo, onde você detecta isquemia, não necessariamente o cateterismo vai te mostrar doença aterosclerótica. E como é que se manifesta a doença coronariana crônica? A clínica ela é típica. É uma dor geralmente em região precordial, retroesternal. A dor costuma ser em aperto, pode ser queimação, pode ser ardor, pode ser sensação de peso. Mulheres reclamam, doutor, eu sinto como se meu sutiã estivesse apertado. Então, essa sensação de... Eles às vezes não referem como dor, eles podem referir como desconforto. É um desconforto, eu não consigo explicar. É como se fosse um aperto, é como se tivesse um peso no meu peito, certo? Isso tudo é dor típica. Ardor, queimação também é dor típica. Pode irradiar até epigastro, mandíbula, ombro, dorso ou membros superiores. Dor que é abaixo do umbigo, acima da mandíbula, não deve ser coronariana. Interessante que às vezes o paciente refere como uma dor em aperto, doutora, dói tanto que dói até meus dentes. A dor na mandíbula, gente, é a irradiação da angina. Sempre lembrem de doença coronariana, de angina, certo? A dor do paciente que tem doença coronariana crônica, esse ponto não presta aqui, é uma dor que geralmente é precipitada por esforço ou um estresse emocional e que quando você fica em repouso ou usa nitrato, essa dor cede. É uma dor curta, geralmente melhora entre 5 e 10 minutos. Essa é a característica da dor anginosa clássica, certo? E aí, a gente pode classificar essa dor como tipicamente anginosa, pode ser uma angina atípica ou uma dor não anginosa. Para ser angina típica, tem que ter essas 3 características. Eu tenho que ter dor ou desconforto. Eu tenho que ser desencadeado por estresse físico ou emocional e tem que aliviar com repouso ou nitrato. Essa é a dor clássica. Se eu tenho só 2 dessas características, eu chamo de angina atípica. E se eu tenho só um desses sintomas, eu classifico como uma dor possivelmente não anginosa. Lembrando do caso da paciente que eu falei lá atrás, como é que vocês classificariam essa dor? Ela é típica, atípica ou ela é não anginosa? Quais são as características que tem aí que eu digo que ela é típica? Muito bem. Então ela é uma dor típica. Lembrando que nem sempre o paciente que tem doença coronariana ele vai ter dor. Alguns grupos podem não ter dor, podem ter o que a gente chama de equivalentes anginosos. Ele vai ter fadiga, vai desmaiar, vai abrir o quadro com dispneia. Geralmente pacientes diabéticos, pacientes mais idosos ou do sexo feminino costumam ter os sintomas que a gente chama equivalentes anginosos. Então o paciente às vezes chega para você, doutora, eu faço minhas atividades de casa, varro casa. Antigamente eu fazia tudo, mas agora começa a varrer a casa, me dá falta de ar, eu tenho que sentar, uma fadiga, uma disposição. Tem que investigar. Se paciente mulher, paciente idoso, paciente diabético, lembrem, pode ter sintoma atípico. Ele pode não ter a dor anginosa clássica, tá? E eu posso classificar a angina quanto à gravidade. A Sociedade Canadense tem esse score, é o CCS, que a gente classifica em classe 1, 2, 3 e 4, quanto à gravidade dessa dor. O 1, o paciente suporta atividade física habitual, subir escada, caminhar rápido, não provoca angina. Isso é o CCS 1. O 2, tem discretas limitações para atividades habituais. Caminhar rápido, 2 quarteirões no plano, subir mais de um monte de escadas, pode causar dor no peito. O 3,
já vai ter uma limitação maior. Caminhar um quarteirão ou subir um lance de escadas já causa dor, ou a dispneia, ou a fadiga. E o 4, o paciente não consegue fazer nenhuma atividade física, pode até ter dor em repouso, tá? Voltando para o caso, aquela paciente caminhava, sentia dor no peito quando subia, quando ela ia para casa. Ela mora no 3º andar de um prédio sem elevador. Eu classificaria ela quanto a gravidade em quanto? 3 ou 2? Sabrina? 2, gente. O 2 é mais de um lance de escadas. O 3, com um lance, ela já está com dor no peito. Ela precisava subir 3 lances para ter dor no peito. Então é 2. Tá? Causas precipitantes. Eu tenho que lembrar que às vezes o paciente pode vir a ter dor no peito por outras causas que não esforço físico, que não estresse emocional. Então, causas não cardíacas, eu tenho que lembrar anemia, a hipertermia, o paciente com febre, que tem doença coronariana, pode ter dor no peito, paciente com uma crise tireotóxica, paciente na vigência de uma infecção, pode ter desencadear angina do peito, arritmias, a cardiomiopatia hipertrófica aumenta a demanda de oxigênio, ele pode até não ter doença coronariana e ter sintomas de angina na cardiomiopatia hipertrófica, na estenose aórtica. Isso é importante, por quê? Porque o que acontece? Na estenose aórtica você tem uma diminuição do fluxo de sangue para aquela válvula que está estreita. O primeiro vaso que sai da aorta são as coronárias, que vão encher na diástole. Se eu tenho uma estenose aórtica muito importante e eu submeto esse paciente a algum esforço físico, por exemplo, o tempo de diástole, o enchimento coronariano que é na diástole, ele vai estar prejudicado. Esse paciente pode ter como clínica dor no peito. Vocês sabem que estenose aórtica, um dos sintomas é angina. Então, lembrar no paciente mais idoso, principalmente, de estenose aórtica quando ele reclama de dor no peito, de angina típica. E os fatores de risco? Todo paciente que chega para você com dor torácica tem que investigar fator de risco. A gente já falou lá atrás que pode ser multifatorial, mas a doença aterosclerótica é a principal causa. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, obesidade, sedentarismo e história familiar sempre tem que ser investigados. Porque esses fatores de risco são muito prevalentes nos pacientes que têm doença aterosclerótica, certo? E atenção, o diagnóstico da angina não é laboratorial, não é por imagem, é clínico. Com uma história clínica bem feita, vocês conseguem dar o diagnóstico de angina típica, certo? Não preciso do eletro, eu não preciso do ecocardiograma, uma tomografia de coronárias para dizer que o paciente tem angina, tá? E o exame físico é importantíssimo. Hipertensão mal controlada pode causar angina. Um sopro de estenose aórtica, que eu já falei, pode ser a causa da angina. Alteração nos pulsos periféricos, o paciente que é vasculopata, se eu pego ausculto carótida, sopro carotídeo, palpo o pulso periférico, tem diminuição de pulso, já é a pista, porque esse paciente pode ter a doença aterosclerótica. A doença aterosclerótica, pode ser difusa. A manifestação clínica vai mudar. O meu paciente pode ser um vasculopata, ele pode ter doença carotídea, abrir o quadro com AVC. Ou doença intracerebral, abrir o quadro com AVC. Ele pode ter doença vascular periférica, por doença aterosclerótica, e ter um ANDALC, claudicação intermitente. Pode ter angina por doença coronariana. Então, o exame físico é essencial. Sempre auscultar, verificar a pressão, palpar pulso desses pacientes. Que a pista pode estar aí. Às vezes o paciente tem angina, é uma doença coronariana, ausculta, tem um soprão de estenose aórtica, provavelmente a causa da angina pode ser a estenose aórtica. Lembrando que pode ter doença associada, mas você já vai com uma ideia. E voltando para o quadro clínico e para o nosso caso clínico, só lembrando, uma paciente do sexo feminino, 54 anos, 3 meses de dor, retroesternal em aperto, em radiação para a mandíbula, que
que surge ao subir 3 lances de escada, que melhora com 5 minutos de repouso. De história pregressa, de fator de risco, ela só tinha história familiar. Para eu considerar a história familiar, qual é o dado que me diz que a história familiar é positiva? Se ela tivesse 70 quando descobriu a doença coronariana, não. Mulher abaixo de 65, homem abaixo de 55. Eu não sabia disso, eu soube com minha turminha da tutoria que irmão não é pai de primeiro grau. Fui checar e é verdade. Fiquei horrorizada. Eu contato quando mudei até o caso, porque no caso passado era a irmã que tinha doença coronariana. Então, parentes de primeiro grau, homens abaixo de 55, mulheres abaixo de 55, conta como história familiar. Mas aí, no exame físico, você vê que a paciente tem uma pressão de 15/9 e um IMC de 35. Então, ela já tem mais fatores de risco para a doença coronariana arteriosclerótica, né? Já surgiu aí uma hipertensão, que ela disse pra gente lá atrás que não sabia que era hipertensão. E a gente viu que ela tem a obesidade além da história familiar. Abordagem inicial. Todo paciente que você pega com angina, você tem que fazer um screening mínimo. Tem que ter um eletrocardiograma, tem que ter exames laboratoriais para você avaliar se não tem anemia, se não tem dislipidemia, se não é diabético. Né? Função tiroidiana é importante. O paciente pode abrir um quadro com angina do peito e estar com hipertiroidismo. É uma causa de fator desencadeante que a gente viu lá atrás. Certo? ProPMP pode ser usado. Às vezes o paciente já tem uma CFEP por uma doença isquêmica e ele nem sabe. Então é um bom marcador para você pedir também como screening. E um raio-x de tórax, que é importante porque você vai excluir outras causas de dor torácica. O paciente pode ter dor torácica, pode ser uma pneumonia ou uma tuberculose. Tuberculose não vai dar dor torácica, mas isso como causa aguda. TEP, pneumotórax. Mas pode ter também uma massa pulmonar, algum tumor de mediastino, que vai dar dor torácica e o raio-x vai te dar pista. O ecocardiograma é importante, porque você vai ver alteração segmentar, porque se você pega no eletro alguma área de alteração de onda T, inversão de T, sugere uma isquemia, no eco tem alteração segmentar, reforça a hipótese desse paciente ter doença coronariana realmente. Você afasta as valvulopatias que podem ser causa de dor. Você afasta doenças do pericárdio que podem ser causa de dor. Então, o ecocardiograma é um exame importantíssimo nesses pacientes com suspeita de DAC, né? De você clinicamente já deu o diagnóstico de angina. Aquela eletro dessa paciente, ela nos procurou no consultório. Alguém pode me dizer se tem alteração? Como é o ritmo? Vocês são pré-internatos, para saber e analisar uma técnica. É sinusal ou não é? Não. Por que é sinusal? Positiva onde? E negativa em AVL. O ritmo é sinusal, cada P precede o QRS. Muito bem. Frequência. Quem consegue me dizer? Em torno de. Não precisa ser a frequência. Eu contei no meu computador, eu consigo contar os quadradinhos melhores do que vocês aí, está em torno de 75 a 80, é mais ou menos isso. Então, é o ritmo sinusal, com uma frequência normal, a frequência do adulto vai de 50 a 100, então ela não está nem bradicárdica, nem taquicárdica. Tem alguma alteração de onda T, segmento ST, tem onda Q patológica, o que é que vocês acham? Ela é desse tamanho.
acham? Tá normal. Me perdoe, tá faltando D1 ali que desconfigurou. V1 e D1 saiu, agora que eu estou vendo. Mas tá normal, certo? Então essa paciente tem uma angina típica, CCS2, eletro normal. Vocês querem os outros exames? Vamos fazer a tutoria. Quais são os exames que a gente falou que tem que pedir como screening? Não, troponina na aguda. Aqui é crônica. Você não vai ter que pedir troponina no consultório. Tem algumas. Muito bem. Gostaram dos exames? E ó, o que é que vocês acham que está alterado aí? Limite assim, né? Qual a referência do PROBNP? Do NT-PROBNP? Paciente ambulatorial. É normal. Mas realmente está alterado aí a glicose, o colesterol está altíssimo. E o eco, vocês acham que tem alteração? Está normal? Como é que é? A função está normal? O que é o remodelamento concêntrico? Alguém sabe? Exatamente, já é uma alteração da geometria, que é muito comum nos pacientes hipertensos há mais tempo, ou que não tratam adequadamente. E a disfunção diastólica também. Então, ela tem essas alterações. Então, a gente viu que era uma paciente que chegou para a gente lá atrás, dizendo que o único fator de risco dela era só a história familiar, certo? A gente já descobriu que ela é hipertensa, que ela é obesa e que ela tem diabetes e dislipidemia. Ok? E aí eu preciso já começar a tratar essa paciente. Eu tenho que tratar a hipertensão, eu tenho que tratar a dislipidemia, o diabetes e tenho que orientar a mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida, eu vou falar lá na frente quando eu falar de tratamento, é tão importante quanto o tratamento farmacológico. Eu costumo dizer no consultório que é outro comprimido. Está fazendo atividade física? Não estou. Pois tem que fazer. É como se estivesse tomando outro remédio. Porque a partir do momento que o paciente muda o estilo de vida, que melhora a glicose, triglicérides, é como se a gente estivesse dando mais efeito para ele. Diminui mortalidade, diminui desfecho cardiovascular, diminui infarto, diminui hospitalização. Mudança de estilo de vida é essencial no tratamento da doença coronariana, tá? E aí eu tenho que estratificar o risco dessa paciente dela ter DAC obstrutiva. Eu sei que ela tem clinicamente angina, mas qual é a probabilidade dessa paciente ter DAC obstrutiva de fato? Existem alguns scores, um bastante usado, eu coloquei aqui um que é muito utilizado, que é o Forrest Diamond, que você classifica o paciente a partir de 3 características. Característica da dor, gênero e idade. Essa paciente é uma paciente do sexo feminino, com 54 anos, com uma dor anginosa. Concordam? Se eu for colocar ela nessa estratificação, ela vai ter quanto de probabilidade para teste? Ela tem angina típica, tem 73%. Então, ela tem uma probabilidade pré-teste intermediária de ter doença coronariana obstrutiva. Como é que eu avalio isso? Isso quer dizer, pessoal, que eu não preciso mandar todo mundo para um teste ergométrico com a cintilografia, com a ressonância de estresse ou com cateterismo. Quem que eu vou estudar? Os pacientes com probabilidade pré-teste intermediária, ok? Vocês não precisam estar pedindo teste ergométrico para todo mundo. Chega uma paciente com uma dor quando respira, tem 20 anos de idade, eu preciso botar essa paciente no teste ergométrico? Não, porque a probabilidade pré-teste dela vai ser 2%, certo? Então, quando a probabilidade pré-teste é muito baixa,
abaixo de 15%, por essa classificação, eu tenho que investigar outras causas de doutorase. Já se fosse um senhor de 60 anos com uma dor típica, vai para 94%. É uma probabilidade de preteste muito alta. Esse paciente eu já tenho que iniciar tratamento antiaginoso e já programar uma avaliação invasiva, provavelmente. Porque a probabilidade de preteste dele é muito alta para a doença coronariana obstrutiva. Certo? Então, a dúvida, a grande dúvida, o grande perigo é quando é intermediário. Essa dor é por outra causa ou é por doença coronariana? Se for doença coronariana, é uma causa que pode ser fatal um dia. Dependendo, eu não conheço a anatomia, eu não conheço quantas artérias estão doentes. Então, a gente precisa estratificar bem para nem pedir exame desnecessário e nem deixar de pedir para quem precisa de fato. Certo? Então, a estratificação pré-teste é importantíssima. Seria o CAT. Ou uma tomografia de coronários, a gente vai ver que normalmente a gente faz mais na intermediária, mas seria a invasiva, é considerada a angiografia coronariana. Muito bem. Então, que estratégias eu posso obter para essa paciente? Como é que eu vou estratificar o risco dessa paciente ter DAC obstrutiva? Eu posso fazer de várias formas. Aí vai depender do meu paciente. Eu tenho que individualizar. Tem paciente que consegue andar na esteira, mas tem paciente que já tem uma artrose que ele não consegue andar na esteira. Então, nem todo mundo eu vou conseguir botar no teste ergométrico. Certo? Então, eu tenho que saber qual teste eu devo pedir para o meu paciente. O teste ergométrico é o teste mais fácil, mais rápido, mais barato, que todo mundo tem à mão. Tem na clínica popular, tem no serviço privado, tem no hospital de Messejana, você consegue rapidinho. Então, se o paciente tiver capacidade de realizar exercício e tiver um eletrointerpretável, o que é um eletrointerpretável? Que não tenha BRE, que não tenha sobrecarga de VE, porque se ele tiver um eletro de base, um bloqueio de ramo esquerdo, vocês sabem, altera o ST. O que é que eu vou ver no teste ergométrico? Alterações do segmento ST durante o esforço ou na fase de recuperação. Se o meu eletro de base já tem uma alteração eletrocardiográfica, onde o ST é alterado, o teste ergométrico não pode ser realizado, concordo? Então, pacientes que têm bloqueio de ramo esquerdo, sobrecarga de VE, portadores de marca-passo, esses pacientes não vão ser elegíveis para teste ergométrico. Apesar do paciente ser um atleta. Não, eu faço por maratona. Mas o seu eletro não dá para me dizer nada durante o esforço. Como é que eu vou analisar? Bloqueio de ramo esquerdo, você não consegue analisar. Então, o eletro tem que ser interpretável, o paciente tem que ter capacidade de andar na esteira. Não adianta você pegar uma senhora cadeirante e mandar fazer um teste ergométrico. É impossível. Concorda? E tem menor acurácia nas mulheres e pacientes que usam antiaginosos, tipo beta-bloqueador, nitrato, porque um dos parâmetros é a dor, certo? E a tolerância ao esforço. O beta-bloqueador, por exemplo, ele melhora a tolerância ao esforço. Ele não deixa que a frequência cardíaca suba durante o esforço. Então, nos pacientes que usam beta-bloqueador, eu tenho que suspender o beta-bloqueador para fazer um teste ergométrico. Se por algum motivo eu não posso suspender o beta-bloqueador, também já não é um exame bom para aquele paciente. Então, a estratificação não invasiva você tem sempre que individualizar. E existem alguns critérios de gravidade que você pode ter à mão durante o teste, que é o tempo de exercício, o desvio de segmento ST e angina no esforço, que vão te dizer se esse paciente é mais grave ou menos grave, tá? E geralmente nos pacientes com probabilidade de pré-teste intermediária. Aqui é só para vocês conhecerem o score de Duke, eu não quero que vocês aprendam isso, mas para saber que na esteira ou na cintilografia eu consigo classificar meu paciente como de alto, moderado ou baixo risco, de acordo com o sintoma que ele tem, com o tanto de exercício que ele faz e com a alteração eletrocardiográfica que ele apresenta, certo? Só para vocês saberem, o alto risco é quando ele pontua menos 11 pontos.
tá? É negativo mesmo. E vai de menos 11 até mais 20, mais ou menos. Outros testes de esforço que eu posso ter à mão que não teste ergométrico. Ecoestresse. Você pode usar medicações que vão aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, vão causar um estresse no coração, para que você analise em repouso e após o estresse e veja se tem alteração de contratividade, certo? No ecoestresse a gente consegue fazer isso. Pode ser estresse físico e farmacológico, a cintilografia miocárdica, que usa imagem tomográfica, também eu consigo fazer com estresse físico ou farmacológico. E a ressonância cardíaca, eu também consigo com estresse farmacológico e também me diz se tem alteração de perfusão durante o estresse, que aumenta a suspeição de doença coronariana. Esses testes que usam imagem, eles têm maior sensibilidade, maior especificidade que o teste ergométrico. E são ótimos para quem tem um eletro não interpretável. Se eu tenho um BRE, um marca-passo, sobrecarga de VE, Wolf, eu posso usar um teste de estresse com imagem que vai ser melhor que o teste ergométrico. E pacientes que têm limitação física, que não podem fazer nem esteira nem bicicleta, eu faço com medicação. No caso da estresse, por exemplo, a gente usa dolbuta, usa atropina, para taquicardizar e avaliar se a perfusão, a contratilidade diminui naquela área que está menos irrigada. A angiotomografia é um ótimo exame que a gente também tem à mão, fácil, e é muito bom no paciente que tem uma probabilidade pré-teste intermediária baixa. É aquele intermediário que está pertinho do baixo. Vamos supor, um paciente que tem 40 anos, história familiar de DAC, que chega com uma dor que você classifica como atípica, mas você fica com medo de mandar para casa, de não estudar. É um ótimo exame, porque ele avalia a anatomia. E ele identifica o paciente que realmente não tem doença obstrutiva, certo? E pelo histórico de caso também você pode inferir se é um paciente que tem maior probabilidade de ter evento cardiovascular a longo prazo. Ele tem uma taxa de exposição menor que a cintilografia e é fácil de fazer, é rápido, tá? Está disponível, a maioria dos convênios cobre e no serviço público a gente também tem. A nossa paciente foi optado para ela fazer uma cintilografia miocárdica com estresse farmacológico. Ela teve um edema limitante no sétimo minuto do protocolo de Bruce, com um infra do segmento SP de 2 milímetros, em parede lateral, e um score de Book de menos 11, tá? Com hipoperfusão transitória na região anterior e septal do VE e um déficit perfusional estimado em 15%. Eu vou mostrar uma tabelinha para vocês que na cintilografia, quando o déficit perfusional é acima de 10, já é considerado de alto risco, tá? Então, essa paciente, o que é que a gente vai fazer com ela agora? Com essa cintilo? Todo mundo concorda? Tem que ir pro CAT? Cateterismo? A Aileen tá mandando pra ir pro CAT. Vai ou não vai? O que é que vocês acham? Eu acabei de dizer para vocês que o score de Book é um score que classifica o paciente como baixo, intermediário, moderado ou alto risco. A gente viu aí que ele tem um menos 11 de score de Book. Alto risco. E aí? Tem que prosseguir? Ó, estratificação de risco não é fácil. Todos os testes a gente consegue classificar o meu paciente como de mais alto risco. Se for baixo risco, nada. Vai investigar outra causa. Se for alto risco, no caso dela, ó, o score de Duke era menos 11, quer dizer, é menor que menos 10, e a área isquêmica maior do que 10%, era 15% na cintilo. Então, a gente vai para a estratificação invasiva, tá? E a angiocoronariografia é o exame que a gente tem e que vai te dizer a anatomia, a gravidade dessas lesões, quantas lesões eu tenho, se é só uma artéria, se é mais de uma artéria,
se é proximal, se é distal, ela vai te dar a anatomia. Os pacientes adoram perguntar, mas a angioplastia é a mesma coisa que o cateterismo? Não. A angiografia coronariana ou cateterismo é diagnóstico, certo? A partir daí é que você decide se é tratar com remédio, se vai para angioplastia, com stent, ou se vai para revascularização aberta, cirúrgica, tá? O cateterismo, ele é diagnóstico, tá? E os pacientes de pior prognóstico são os pacientes com lesões triarteriais, obviamente, lesão de tronco da coronária esquerda ou lesões proximais de DA. São os pacientes que têm mais alto risco baseados nos achados do CAT. Eu vou precisar mandar todo mundo para cateterismo? Não. Aqui estão as indicações clássicas de CAT. Paciente que já chega para você com uma angina grau 3, merece um estudo invasivo. Paciente que tem uma probabilidade pré-teste, que eu já falei lá atrás, alta, acima de 85%, merece um CAT. Má resposta ao tratamento clínico. Você otimizou o tratamento clínico, o paciente continua sintomático, merece um CAT. Prova não invasiva de isquemia sugestiva de alto risco, que é o caso da nossa paciente. Prova não invasiva inconclusiva discordante. Não me esclareceu. Essa angiotomo aqui não me disse muita coisa. A cintilo está ali 9%, 7%, uma paciente não sintomática, vai para o CAT. Sobreviventes de parada cardíaca, obviamente. A arritmia ventricular estável, insuficiência cardíaca que você não conhece a causa, uma das principais causas é cardiomiopatia isquêmica. Tem que ir para o CAT. E pacientes já submetidos à revascularização do miocárdio, ou por angioplastia, ou por cirurgia aberta, que tem recorrência de sintomas. Você tem que estudar para ver como é que está existente, como é que estão esses esteitos, tá bom? No caso da paciente da gente, ela tinha prova isquêmica de alto risco. Pronto, foi pro CAT. Triarterial, com lesão proximal de DA de 80%. A gente viu lá atrás que pacientes que têm lesão, pacientes triarteriais e lesão proximal de DA são pacientes de mais alto risco. E agora, o que é que eu vou fazer? Com o quê? Quais são as opções de tratamento? Só stent. Tudo que é não invasivo tem que ser feito. Mudança de estilo de vida, atividade física, se fuma tem que parar de fumar, certo? E as medicações, tá? E o tratamento invasivo, se eu vou fazer angioplastia ou cirurgia, a gente tem que ver caso a caso. A finalidade, a meta do tratamento é melhorar sintoma e redução de eventos cardiovasculares, concorda? Aí você tem o tratamento clínico otimizado e o tratamento intervencionista. Nem todo mundo precisa ir para intervenção, tá? A gente tem trabalhos recentes, novos, mostrando que pacientes com doença coronariana crônica, que foram randomizados para tratamento clínico e tratamento intervencionista, a mortalidade é a mesma, certo? Obviamente, respeitando algumas considerações. Então, se você faz um tratamento clínico bem otimizado, o paciente é bem aderente, ele consegue ficar bem sem precisar ir para a angioplastia para uma revascularização cirúrgica, dependendo, obviamente, da anatomia. O tratamento não farmacológico, eu já falei lá atrás, gente, é fundamental. Tem que orientar o paciente a fazer atividade física. Ah, porque tem doença coronariana, não pode? Pode. A gente vai ver uma tabelinha que você também, de acordo com como o seu paciente for, você individualiza e você consegue botar o paciente para fazer atividade física. Morre menos, interna menos, tem menos infarto a longo prazo quando faz atividade física regular. Perda de peso é fundamental. Dieta é fundamental. Parar de fumar, para quem fuma, é essencial. Tem que ser estimulado sempre. E as vacinas, que eu vou falar também mais na frente. Benefícios da atividade física, eu vou passar aqui rapidinho, que vocês já devem saber, que todo mundo tem cara de atleta.
estimula a angiogênese, estabiliza a placa aterosclerótica, reduz endotelina, que é vasoconstrictor, e aumenta o óxido nítrico, que é vasodilatador, reduz triglicéridos, aumenta HDL, não mexe muito no LDL, mas muda a qualidade do LDL, certo? Ele deixa mais tempo na forma reduzida, que é um tipo de LDL melhor. Reduz mortalidade internamente e melhora a qualidade de vida. Quem faz atividade física tem uma qualidade de vida melhor. E, obviamente, tem alguns pacientes que você não pode, de jeito nenhum, mandar para atividade física. São os pacientes com DAC instável, paciente que está tendo dor, ao mínimo esforço, você não vai mandar fazer atividade física. Insuficiência cardíaca descompensada, miocardite, dissecção de aorta, por motivos óbvios, hipertensão não controlada. Esses pacientes não podem ser liberados ainda para atividade física. E como é que eu oriento meu paciente que tem doença coronariana a fazer atividade física? Ele tem que ser recomendado a fazer pelo menos 150, isso o paciente estável, claro, né? 150 minutos de atividade por semana, atividade moderada, ou 75 minutos por semana de atividade de alta intensidade, musculação mais de 2 dias por semana, sendo que a frequência cardíaca tem que ficar entre 70% e 85% da frequência atingida lá no teste ergométrico ou na cintilografia, ou 10 batimentos abaixo da frequência que ele teve dor. Vamos supor, ele quando chegou na frequência de 140, ele teve dor no peito no teste. Ah, meu paciente tem doença coronariana, mas eu quero mandar para fazer atividade física. Eu oriento que ele só vá até 130, porque eu sei que com 140 ele teve dor. Então ele tem que usar um relógio que marque frequência cardíaca para ele estar monitorando isso, ok? Então não é porque ele tem doença coronariana que ele não vai poder fazer atividade física. Ele pode e deve. Com essas recomendações, é seguro fazer atividade física. E aqui é só para vocês conhecerem que mesmo o paciente de alto risco, que é aquele que tem disfunção ventricular abaixo de 40, paciente que tem sobrevivente de parada cardíaca, que tem uma classe funcional, uma capacidade funcional abaixo de 5 metros, eles também podem fazer atividade física supervisionada por médico. Existem programas de reabilitação cardíaca com médico, fisioterapeuta aqui na cidade, em que é seguro você mandar seu paciente que tem doença coronariana para reabilitar, certo? E funciona e dá certo. O paciente relata no consultório, melhora a qualidade de vida. E nos que têm baixo risco, podem fazer atividade física não supervisionada. E nos que têm risco moderado, com supervisão médica nas primeiras 12 semanas, 3 meses, e depois um semi-supervisionado, com um educador físico, por exemplo. Cessação do tabagismo, parar de fumar, diminui 36% de mortalidade cardiovascular, gente. É igual tomar um remédio. Existem remédios que não diminuem a mortalidade desse tanto que o ato de parar de fumar causa. Diminui 32% de infarto. Então, é impactante a cessação do tabagismo. Tem que ser estimulado, tem que ser perguntado, porque às vezes o paciente tem vergonha de dizer para você que fuma. Você tem que ativamente perguntar ao paciente: o senhor fuma, o senhor já fumou, o senhor mora num local que tem gente que fuma? Tem que ser perguntado. E se o paciente fumar, tem que ser estimulado a parar de fumar. Vacinas, paciente com doença coronariana crônica, é doença crônica. A gente viu no Covid que os pacientes com doença crônica evoluem pior quando estão doentes. Influenza, Covid, pneumonia por pneumococo. Tem que ser vacinado porque é um grupo de risco que pode evoluir pior se tiver essas doenças. Então, a influenza é anual. A Covid, eles orientam que seja de acordo com o calendário vacinal do local onde o paciente mora, né, do país. E a pneumocócica, pelo menos uma vez na vida, acima de 60 anos, tem que ser realizada a vacina. E o tratamento farmacológico? Existem drogas que diminuem mortalidade e outras que só melhoram os sintomas. Quais são as que reduzem a mortalidade?
ele tiver tosse, se ele tiver angedema, vai usar um braço, certo? Mas inibidor de ECA diminui a mortalidade na crise coronariana, principalmente nessas quando aqueles fatores de risco associados. Estatina de alta potência. O que é estatina de alta potência? É Rosuva, 20 a 40 miligramas, o Lacopa, 40 a 80 miligramas. Essas mesmas drogas, em dose menor, é moderada intensidade. Então, no paciente com DAC, eu tenho que fazer alta intensidade. Se não alcança a meta, que eu vou falar lá na frente qual é a meta, associadas é de 10 miligramas dia, ou inibidores da PCSK9, que são drogas injetáveis, são biológicos, e também diminuem a LDL. Nos pacientes, você vai encontrar pacientes que você faz dose alta de estatina, ou o paciente não tolera usar estatina, que são medicações que dão muita mialgia, reclamo de fadiga, dor no corpo, eles não toleram a dose muito alta, associa estatina ou então os inibidores da PCSK9. Hidrato para baixar triglicéridos não é doce, não deve cardiovascular. Só se usa quando o triglicérido está muito alto pelo risco de pancreatite. Mas para diminuição de evento, não, tá? Ômega 3, vitamina, também não muda a mortalidade. Não diminui a beta-bloqueador. Beta-bloqueador, muito tempo, foi a droga do paciente com DAC. Hoje em dia se sabe que não tem benefícios se não tiver ou disfunção ventricular ou no pós-infarto ou pós-humano. O paciente teve um infarto, no primeiro ano você usa e depois só se ele tiver uma arritmia, se ele tiver uma hipertensão, você precisa associar com os outros antipertensivos. Ou, obviamente, se ele tiver disfunção ventricular, certo? Na maioria das vezes você usa o mesmo como antes de novo, mas para reduzir mortalidade, só se tiver disfunção ventricular ou no primeiro ano da vida, ok? E a aspirina? A aspirina reduz mortalidade, deve ser usada em todo mundo que tem DAC crônica. E se o paciente submeter a alguma intervenção ou perguntando eletiva, que é a coloração resistente, você vai fazer a dupla de agregação plaquetária com os inibidores da P2, são 12, que pode ser clopidogrel, prasugrel ou ticagrelol, ou 3 a 6 meses. Nos pacientes, a gente sabe que paciente com DAC pode ter doença aterosclerótica do cérebro vascular. Se o paciente já tiver tido AVC isquêmico, AIT ou alguma vez hemorrágica na vida, é evitar o prasugrel, porque sangra muito e aumenta muito o risco de sangramento do sistema intestinal. Tá? No caso de você precisar usar a dupla de agregação. Se o paciente tolerante de aspirina, usar o clopidogrel. Terapia antianginosas. Essas drogas não reduzem a mortalidade, mas você tem que usar às vezes para o paciente sintomático. Então, beta-bloqueador, sempre que você vai usar como antianginoso, é a primeira escolha. E ter cuidado na angina vasoespástica, ou nos pacientes com usuário de cocaína. Ele é um beta-bloqueador. Quando você bloqueia os receptores beta, você libera os receptores alfa. E aí vai dar taquicardia, vai dar hipertensão. Então é contraindicado na vasoespástica, certo? A opção na vasoespástica são os bloqueadores de canais de cálcio, de hidropiridínicos ou não de hidropiridínicos. E a indicação deles como antianginoso é associado ao beta-bloqueador. Se o beta-bloqueador for indicado, associar o beta-bloqueador na angina refratária, você pode usar as duas classes de droga, mas nesse caso aqui, só os de hidropiridínicos. Você não pode usar beta-bloqueador com verapamil, beta-bloqueador com ditazina. Por quê? Porque os dois baixam frequência, os dois são cardiopressores, e aí você pode baixar muito a frequência do paciente ou o paciente ficar sintomático para insuficiência cardíaca. E não angina vasoespástica, certo? Os não hidropiridínicos, que é verapamil de ditazina, também não pode usar na discussão de BR, porque eles são inotrópicos negativos. Nitrato também é antianginoso de primeira escolha. Ter cuidado com o paciente que usa sildenafil ou tadalafil, certo? E na ponte miocárdica, também fica. Outros antianginosos tem a ivazidina, ivazadina e a rinolazina, que podem também
paciente ativo fazer atividade física pelo menos 150 minutos por semana de exercício moderado, manter a pressão bem controlada abaixo de 13 por 8, deixar o LDL abaixo de 50, paciente que tem doença coronária com lesão acima de 50%, a média de LDL, pela diretriz brasileira de cardiologia, é abaixo de 50. O americano, ele fala abaixo de 70 ou uma redução de 50% do valor basal. Ah, vamos supor, por eu aqui o LDL estava 130, ele quer que diminua, chega para 75, que é 50% do valor inicial do tratamento. Okay? Controlar o diabetes. Hoje em dia nós temos duas classes de drogas que são os inibidores da SGLT2, os análogos de receptor da SGLT1, que são drogas fantásticas e aumentou o arsenal terapêutico por causa da coronária anatômica, certo? Se o paciente tiver, principalmente insuficiência cardíaca ou nefropatia, os inibidores da SGLT2 são classe 1 para você usar nos pacientes com DAC. E no paciente que não tem IC, ou nem doença coronária, nem doença renal crônica, mas a doença aterosclerótica, os análogos de receptores da GLP-1, eles diminuem a mortalidade, diminuem o internamento. Então, são classes de drogas, se o paciente for diabético, a gente pode optar até como primeira escolha, dependendo do paciente. No caso dessa nossa paciente, era um paciente com IMC de 25. Uma análogo da GLP-1 seria uma ótima opção para tratar o diabetes dela, porque eu ia tratar o diabetes e eu ia proporcionar uma perda de peso para ela. Então, a gente já está matando dois coelhos ali, certo? Então, são drogas fantásticas. Eu tive agora no simpósio do Fórum de Diabetes. Análogo do GLP-1 é comprar tudo, até para os raios, né? Nossa, preciso usar, porque melhora tudo, melhora até a cognição. A meta é baixar peso, IMC abaixo de 25, parar com o tabagismo e orientar as vacinas. Isso é importante, tá? E qual tratamento intervencionista eu vou indicar? Eu preciso mandar todo mundo para angioplastia ou todo mundo para cirurgia cardíaca? Não. Os trabalhos mostram que se você mantiver seu paciente numa terapia clínica bem otimizada, você pode ter o mesmo resultado que mandando para a revascularização, certo? E quem é que vai se beneficiar? Quando é que eu devo indicar? Esse aqui eu não posso deixar de tratar? É um paciente que, mesmo com tratamento clínico otimizado, ele continua continuando tratado. No paciente que tem lesão de tronco proximal, ou no paciente arterial com lesões graves, proximais. Quando eu faço um teste não invasivo, que eu tenho mais de 10% de isquemia miocárdica, ou no paciente que tem disfunção ventricular, quando eu faço uma injeção abaixo de 35. Nos pacientes com disfunção de Vier, está provado que é melhor tratar com cirurgia ou com angioplastia do que só com remédio, tá? E eu vou escolher o quê? Angioplastia ou cirurgia? Quando eu tenho um paciente, óbvio que sempre é melhor não abrir o peito, né? Se você tem a opção de não ter um peito aberto, sempre é melhor, mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa, certo? Então, os pacientes que são multiarteriais, pacientes com lesão de tronco, aproximado, disfunção do VE, diabéticos, ou que já fizeram angioplastia, mas tem retinol existente, serão candidatos à cirurgia. Nos outros, você pode optar por angioplastia, certo? Mas lembrando que pacientes diabéticos com disfunção de VE sempre considerem a cirurgia que o resultado é melhor a longo prazo, tá? E aí, para a nossa paciente, o que a gente vai fazer? Tem lesão proximal de VA, ele está caindo, está estabelecendo né? Alguém acha que não? Que dá para fazer o estentozinho acrobinal, essa de 80%? Rodrigo? É você que vai descer.
diabética, cirurgia melhor, a longo prazo, cirurgia melhor do que diabético. O estímulo diabético é bom, mas é ruim. A lesão pode progredir. Se você vai estar muito demais, às vezes lá na frente não tem nem onde botar, onde colocar luz. Então, assim, a cirurgia a longo prazo é melhor. Sempre dividam responsabilidade. Não tomem decisão sozinhos. Converse com o paciente, com o familiar, chama um colega para discutir, conversa com a hemodinamicista, olha aqui a anatomia, vê se essa lesão é boa para a angioplastia, chama o cirurgião, vamos ver o filme, será que é bom? Porque às vezes é um via arterial, mas o leito distal é fino. Às vezes não tem onde você botar a ponte. Vai abrir o peito para não fazer nada? Então sempre compartilhe a responsabilidade. O rastinho existe para isso. O rastinho em todo hospital, de ponta, hospital de qualidade, tem um rastinho, são vários profissionais. É o clínico, cardioclínico, o hemodinamicista, o cirurgião, o ecocardiografista, todo mundo junto, decidindo o que vai ser melhor para o paciente. Não tenham medo de dividir a responsabilidade. Essa decisão não precisa ser só de você. E inclua o paciente tem que ser agregado nessa decisão. O paciente pode dizer, doutora, eu sei que é melhor para uma cirurgia, mas eu não quero abrir meu peito, eu quero que o senhor mande para o paciente. Ele tem todo o direito, se ele for um paciente orientado, consciente, ele tem todo o direito de resolver isso com você. Então, envolva o paciente e os familiares nessa decisão, certo? E essa paciente foi discutida no rastinho e foi decidida por cirurgia, certo? Por todos aqueles fatores que a gente falou. É diabética, lesão proximal de ideário, arterial, o tratamento para ela melhor mesmo. Essas são as referências que eu vou mostrar para vocês só no QR Code, isso aqui faz parte do meu projeto do mestrado. É um texto com um resuminho dessa aula. Que a minha tese de mestrado é a leitura em sala de aula. Algumas turmas a gente fez a leitura antes dessa aula, uma leitura que vocês fazem rapidinho, em 5 minutos, 4, 5 minutos. E tem um resumo de tudo que a gente falou nessa aula, tá? Aí aqui eu não ia fazer a experiência com vocês, mas eu vou ter o QR Code que vocês têm acesso ao texto. Tá bom? Se tiverem dificuldade de acessar, fala com as meninas da minha turma de tutoria, o João, a Caeline, a Ingrid, eu tenho o telefone, que aí eu passo depois o texto em PDF.